Fala, minha galera, aqui está começando mais um Pode Crer Podcast, certo? Aqui quem nos fala é Caio, mais conhecido na nossa comunidade cristã, conhecido mais como Pericão. E a gente está no nosso primeiro podcast, #00. E aí, Dani? Salve, galera, aqui é Daniel também, da comunidade. E privilégio participar aqui, hoje é o lançamento, né? A gente esperou muito esse momento. E antes de bater um papo e vocês verem o que a gente preparou para hoje, Pericão vai estar responsável por apresentar os patrocinadores, né? As pessoas que têm acompanhado a gente e apoiado nesse processo. Fala, galera, eu vou falar aqui um pouco dos nossos patrocinadores, certo? Vou falar o primeiro patrocinador, a Sonhos Criativos, certo? E ela está patrocinando o nosso podcast com 15% de desconto. Então você chegando na Sonho Criativo, colocando o voucher de Pode Crer 15, vocês vão ganhar 15% de desconto em bolo, em torta, em brigadeiro, o que você imaginar, a doceria lá, a gente vai deixar na descrição do YouTube, o arrobazinho dele lá, do Instagram. Entra lá, fala com a Jéssica, você vai ter um atendimento privilegiado com ela lá. É uma pessoa muito atenciosa, então vai lá e corre. Outro patrocinador que a gente tá é a Carla Pereira Design, certo? Pensou em fazer unha em gel, unha normal, sobrancelha de rena, design, produtos de maquiagem, perfumes, Natura, Avon, Mary Kay. Vai lá nela também, a gente vai deixar também uma arroba dela aqui na descrição, certo? Também ela está nos dando 15% de desconto. Quando for nesse local, botar o voucherzinho, Pode Crer 15. E para a galera que é masculina aí, a gente tá com a barbearia Los Manos, certo? Que também nos deu o 15% de desconto. Em barba, em corte de cabelo, em sobrancelha, pigmentação. Qualquer serviço que você for fazer lá, você vai ter 15% de desconto. E para melhorar ainda mais, a gente também fechou com a CG Importados. Pensou em caixa de som, fone de ouvido, carregador portátil, carregador normal, bateria, película, capa case, normal. O que você imaginar de importados e acessórios, entra lá na CG Importados, também vai ter 15%. Agora eu vou falar para você que estamos também com a Dia a Dia Modas, certo? Só que a Dia a Dia Modas vai nos patrocinar no próximo, não nesse, no próximo podcast, através de uma ligação. A gente vai liberar uma ligação para vocês e o primeiro que conseguir falar com a gente ao vivo, mandando uma pergunta, vai ganhar um par de roupa, tá certo? Da Dia a Dia Modas. Então vamos lá, e esses são os patrocinadores da gente. Então, pessoal, só explicar um pouco o podcast, né? Como funcionou. Esse é uma idealização do Pericão, né, Pericão? Na verdade, já faz um tempo que o Pericão vem compartilhando essa ideia. Na verdade, faz mais de anos, né? E eu sempre fui relutante em aceitar esse convite, né? E ele foi muito generoso em entender as minhas limitações, né? Para quem não sabe, quem talvez é da comunidade, me vê mais falante, né? Ninguém sabe que antes da minha conversão eu fui muito tímido, né? Então até os 14 anos eu era muito introspectivo, então eu era muito dado ao mundo dos livros, tá? Então eu sempre preferi essa linguagem. Era muito difícil para mim falar e me expressar, sobretudo pelos meus problemas de dicção, então eu ficava meio receoso de me apresentar. Essa época de escola foi muito difícil para mim lidar com esse processo. E embora que com a minha conversão começou a surgir como real essa possibilidade de me expor um pouco mais, de me soltar, de talvez fazer uso do microfone, de telas, né? Para mim sempre nunca foi uma coisa muito fácil, né? Então foi o que eu tinha compartilhado com o Caio. Então ele tinha me chamado para o projeto antes, mas na ideia de fazer uma entrevista comigo e tal, eu fiquei pensando, poxa, eu não sei até que ponto eu vou contribuir com esse seu projeto e tal. Mas aí a gente é muito amigo, né? A gente tem essa ideia de não matar o sonho de ninguém, porque às vezes não custa nada sonhar, né? Então, pra quem tá assistindo, talvez possa ser uma coisa pequena, tá começando agora e tal, mas como com pouco a gente pode ajudar alguém a tirar um sonho do papel. E aquilo que é nosso lema aqui com a galera da produção, né? Se der certo, a gente vai colher os frutos e aproveitar os processos. Mas se der errado, a gente vai rir de tudo isso porque a gente dedicou um tempo de qualidade junto, né? Então, antes da minha conversão, eu era muito introspectivo, sempre fui muito chegado ao mundo dos livros. Eu era aquele cara que ficava lendo bastante, que me isolava um pouco. Sempre gostei de me relacionar, mas essa questão de me expor e tal era muito complicado. Inclusive, para mim, até hoje, isso é muito difícil. Eu vim trabalhar. No processo da minha conversão, aí lá pro ano de 2012, novembro,
né, foi quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? Então, a princípio foi na Igreja Congregacional de Cruz das Armas, né? Eu comecei a fazer parte através de um acampamento evangelístico que acontecia muito lá. E aí eu fui me inteirando com o pessoal, né? Eu tinha me libertado de algumas substâncias que me deixavam mais alegre, sobretudo a bebida. E aí eu preciso perder a vergonha, porque eu não tenho mais aqueles subterfúgios que eu usava para me expressar, para me sentir à vontade. Então talvez por isso também que era meu vício era bastante forte por conta disso. Eu sempre ficava nessa ideia de eu precisava provar, eu precisava ingerir esse tipo de substância para ficar mais falante. Porque eu tinha muito para falar, porque eu lia muito, porque eu escutava muito. Então nesse processo eu perdi essas substâncias que me fazem ser mais desenvolto. E eu preciso estar com uma cara de coragem, que nunca foi assim, né? Na verdade, Deus foi trabalhando comigo essa ideia. A comunidade e as pessoas sempre têm muito ao que falar, a ofertar. E não só para a comunidade, mas sobretudo para quem está de fora, né? E cada um tem esses seus desafios, né? Então lá foi surgindo algumas oportunidades de encarar o microfone, de encarar o público, a plateia. Né? As primeiras vezes é aquele negócio mais traumatizante, você fica com vergonha, não quer voltar mais e tal. Mas já vai vendo que vai virando rotina, o seu nome vai sendo lembrado e chamado. E você pensa aí, pô, eu vou me aventurar nessa pegada. Então eu vou sair um pouco mais da minha introspecção e ser mais extrovertido. Eu vou dar a cara a tapa, eu vou preferir errar, eu vou preferir estar na frente. Porque eu acho que é uma questão bacana, eu acho que Deus pode me usar nisso. E aí sim, com a minha caminhada cristã, que eu fico mais desenvolto, né? Então quando começa... Por isso que eu digo que a ideia da expertise, né? Quando você começa a fazer mais, a prática vai trazendo lições que os livros não trazem, que a teoria não traz. Verdade. Então por isso que eu sou muito grato a Deus por esse projeto rolar agora. Sobretudo a você, por não ter aberto mão do seu projeto, do seu sonho. Por ser idealizador e muito mais do que guardar para você querer compartilhar com essa galera aqui, que está junto de você. Terceiro, por ver esse espaço como um espaço de investir um tempo de qualidade junto. Aqui a gente tem toda a produção que a gente vai apresentar depois, aqui a gente está na ideia de ajudar um ao outro, de acompanhar um ao outro. E esse podcast pode ser um canal disso, da gente estar mais próximo, da gente fortalecer a fé um do outro. E para mim, nesse sentido, por isso agora, né? Então, eu passei um tempo difícil na minha caminhada cristã, que me fez eu ficar muito isolado. Era necessário, era meu modo operante, eu precisava desse tempo para mim. Mas isso me mostrou que a minha solitude quase virou solidão. Então eu percebi que não é bacana. Então acho que esse projeto caiu com uma luva, né? Então acho que Deus vai marcando esses encontros e tal. Não estou pensando muita coisa nisso aqui. Estou querendo viver o sobrenatural de Deus, ver no que vai dar, ver como é que as coisas vão fluir. E, sobretudo, passar um tempo de qualidade com meus amigos, com pessoas que eu posso contar, independente da minha situação que eu esteja, né? Então, assim, eu agradeço, Pericão, essa oportunidade. É um sonho que começa hoje, como a gente colocou na descrição do podcast, que grandes coisas começam pequenas e a gente não quer negligenciar, a gente não quer pular para os resultados. A gente quer invadir, a gente quer aproveitar os processos, a gente quer quebrar a cabeça, a gente quer fazer, refazer, a gente quer escutar o feedback de vocês, né? Futuramente, a partir mais preciso do dia 27, já vai ser convidados, então vai ser eu e o Pericão nessa dinâmica de entrevistar alguém, de trocar um bate-papo com alguém, de ser dessa forma informal, trocando ideia, tomando um café, tomando uma água e, sobretudo, sendo ao vivo, né? Para que vocês possam interagir, fazer pergunta e tudo mais. Esse não está sendo ao vivo porque, se Deus quiser, terça-feira eu vou estar, a essa hora eu já vou estar viajando, eu vou estar tirando onda, tirando onda Natal. Fazia um tempo que eu não tirava férias com minha esposa e a gente decidiu que esse ano casou a ideia e vamos passar esse tempo de qualidade juntos. A gente vai passar uma semana, até porque ela está de férias do trabalho e tal, e acho que é bacana para a gente passar esse processo. Mas a partir do dia 27, a gente já volta com as programações ao vivo, nessa perspectiva que role ao vivo, para quem quiser interagir, acompanhar em tempo real e que depois fique gravado não só no YouTube, mas também nas nossas outras plataformas digitais. Eu queria, Caio, que você explicasse como é que foi esse processo de podcast. Eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso. Esse é um sonho seu, por mais que a gente abraçou, mas a gente está abraçando muito mais
por apostar em você, por acreditar em você e querer fazer parte da sua vida nesse momento. Mas conta aí pro pessoal como é que surgiu, como é que foi as inspirações, desde quando veio isso, e fala um pouco mais sobre você aí. Show, Dani. Valeu aí. E peço obrigado também por mais uma vez comprar uma ideia minha, mais um projeto nosso junto. E o podcast surgiu há uns 2 anos atrás, com um maluco aí, me apresentou um podcast, certo? Que inclusive esse maluco é um cara da nossa mídia aqui, que comprou a nossa ideia também, do podcast. E eu comecei a acompanhar alguns podcasts e achei massa. Conversei com ele, que é o Jailson, e falei, pô, já bacana esse projeto de podcast, e eu acho que seria massa a gente fazer esse projeto com a gente, não relacionado juntamente com a igreja, não, um negócio nosso, um projeto nosso, que muitas vezes a gente fica limitado quando está em relação à igreja. Aí falei com ele sobre o projeto, conversei com você sobre o projeto, conversei com o Anderson, e essa galera comprou minha ideia, mas teve outras galera que botaram um pé no freio desse projeto. E aí eu fui pensando melhor, fui esmorecendo, desistindo daquilo ali. E chegou a pandemia e jogou aquele balde d'água, tá? A gente ficou meio frio. E esse ano eu falei, não, vamos montar o projeto de novo, vamos levantar esse projeto, vamos botar adiante. Pensei em você novamente. Você falou a questão de ser um convidado, mas falei pra você, não, eu lhe vejo não como convidado, eu lhe vejo você comigo apresentando, porque esse projeto, desde o início, era você comigo apresentando, tá? E aí você comprou a ideia, Jailson também comprou a parte da mídia, Anderson também, e aí a gente encontrou o Altair também, com a parte da sonoplastia e tal, e a gente foi se juntando, teve algumas reuniões, foi formalizando, fizemos alguns testes e tal. Não é difícil a ideia do podcast. Estou nervoso aqui, não vou mentir. Estou muito nervoso. Mas acredito eu que a gente está trazendo algo bacana para vocês. Algo que vai edificar vocês. Algo que vocês vão conhecer melhor. Aquelas pessoas que você olha na igreja com outros olhos. Com um olho assim, olho assado. Mas você vai ver a outra face da pessoa. A outra parte dela, o que ela tem para mostrar. Acho que essa foi um dos pontos que me ganharam para abraçar esse projeto, né? Às vezes é natural que a gente enxergue algumas pessoas pelo aquele mesmo viés. Por exemplo, falando do pessoal que está aqui, é o Jailson das milhas, é Altair dos teclados, é o Antes da liderança, é o Caio da sala de adolescentes, como se o cara só fizesse isso. E às vezes a gente esquece que o cara é um ser humano, que para chegar onde chegou tem toda uma bagagem, tem todas algumas experiências, desde antes da conversão, que às vezes a gente tem a dificuldade de enxergar isso. Que tipo, a gente às vezes pensa muito na nossa caminhada com Deus a partir da conversão. É óbvio que é um marco, é óbvio que é uma experiência única, pessoal, é óbvio que é algo marcante. Mas a gente esquece que Deus já vinha acompanhando, Deus já vinha tratando, Deus já vinha acolhendo você, lhe chamando de outras possibilidades. E eu percebo que às vezes a gente perde muito isso quando se converte. Às vezes a gente fica muito bitolado e vou esquecer o passado e vou daqui em diante. É como se Deus tivesse entrado na sua vida ali. E a gente perde muito nesse sentido, que não, Deus já estava na sua vida antes, né? Essa ideia do podcast, por exemplo, por mais que venha ser realizada agora, ou que venha ser embrionada daqui 2 anos atrás, eu acho que talvez tenha coisas no seu passado, até antes mesmo da sua caminhada cristã, que levaram você a, acho que esse programa caberia comigo, talvez eu acho que é uma ideia, apesar do medo, das inseguranças, eu acho que eu poderia me desenvolver como ser humano, como cristão, eu poderia ofertar um olhar massa para o pessoal. E eu estou meio que nessa fase, né? Por exemplo, alguns dos convidados da gente, a gente está deixando bem claro que eles escolhem a temática. Porque senão você pensaria assim, Jailson, já ia falar sobre mídia. Então você já vem com aquele seu olhar vicioso, preconceituoso, acostumado, como se o cara só fosse isso. Esquece que ele é um ser humano, que talvez ele goste de inúmeras coisas, que talvez ele se sinta confortável para falar de temas que ele nunca falou na igreja, porque o espaço da igreja não permitiu. E talvez esse é um ponto de não ser um projeto vinculado com a igreja, embora tenha a bênção de toda a liderança, sobretudo do pastor Giancarlo, né? Então, por isso que a ideia de ser informal, para que o cara sinta à vontade, por isso que o nosso desafio como apresentador é criar essa conexão com o cara, para deixar o cara à vontade, para contar algumas experiências. A gente queria que vocês percebessem isso. Como é que essa temática que o cara vai escolher e vai trazer, ela vai passando pela vida dele
a tal ponto de, por isso que ele pensa música da maneira que ele pensa, por isso que ele pensa crise de fé da maneira que ele pensa, por isso que ele pensa o pastoreio da maneira que ele pensa, por isso que ele pensa em arte da maneira que ele pensa, porque isso foi tudo uma construção, né? Então, essas são as coisas que me agradaram bastante nesse projeto. É óbvio que tem todo medo, receio, é algo novo, mas eu acredito muito que no reino de Deus há desafios, existe mesmo pra gente estar junto. Verdade. Mas como eu falei a você, tá no reino de Deus já é um prêmio grande, e quando você consegue caminhar com pessoas que estão do seu lado, que acreditam nos seus sonhos, que apostam, eu acho que é válido experiências como essa, né? E eu quero frisar isso para depois lá na frente, deu errado isso aqui, deu, filho, mas a gente aproveitou um tempo de qualidade, a gente gastou tempo, a gente investiu tempo no outro, que ninguém vai roubar essa experiência, ninguém vai roubar, que vai mudar nossa caminhada também, que vai nos preparar para os desafios da caminhada cristã, que vai nos capacitar para a comunidade em si, né? E sobretudo também, se deu certo, mas a gente aproveitou o processo, né? Porque a gente viu Deus nos pequenos detalhes e tal, como você falou, né? Eu compartilhando com o Altair do nada, o Altair foi lá em casa para conversar coisas diferentes e ver a paixão do cara pelo projeto, ter comprado a ideia, ter quebrado a cabeça, ter pensado, poxa, eu estou pensando nisso, eu vou trazer isso. Aquela ideia que você falou de ver o cara com outros olhos, né? Uhum. Eu vi Altair como tecladista, eu não vi ele como sonoplastia, como um cara que tinha essa ideia de um estúdio, de uma parada assim, assado, eu não tinha essa ideia dele. Essa visão, mas é por isso que eu acho bacana do podcast. Por conta disso. Porque perceba, eu também não tinha essa visão dele. Pô, um cara que deu toques na questão do cenário, vamos montar assim, faz assado. Um cara que se atenta na questão do som. Né? O cara tá falando, passou a semana me explicando o negócio, eu digo, meu irmão, essa entrada vai entrar no negócio ou não vai? Eu não entendo isso, tal. Mas perceba, às vezes a gente vê o outro de forma limitada, né? Então acho que esse é um programa também para abrir esse espaço, para o cara se apresentar da maneira que ele às vezes gostaria de ser pensado, de ser lembrado. E muitas vezes a comunidade não permite porque colocou o cara na caixinha, o cara é só isso. Então ele vai ser isso o resto da vida. Então eu acho bacana essa ideia. Mas fala mais aí, Pericão. Aí vamos lá, gente. Passando para vocês, o nosso projeto do Pode Crer Podcast vai ser toda terça-feira, vai ser em live no YouTube, às 7h30 da noite, certo? E vai estar disponível, assim que terminar a live do YouTube, vai ficar disponível lá na plataforma, ok? Para vocês. E a gente também tá vendo para disponibilizar o podcast na Deezer e na Spotify, tá certo? E aí vai vir uma galera massa. A gente já tá com as agendas já cheia dos entrevistados. Vai ser temas bacanas. E a gente queria que vocês interagissem com o convidado, fazendo perguntas, ligando. No começo, a gente não vai poder estar com o chat aberto do YouTube, porque a gente tem que ter um limite de inscritos. Até vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que tem que bater mais de 500 inscritos. E aí fica naquela, não tem um chat aqui. Vai lá no Instagram da gente, que a gente também vai deixar na descrição, e pode mandar no direct. E a gente vai também disponibilizar um telefone para você estar ligando e mandando as perguntas. Vai ser no ao vivo aqui, você vai estar falando com a gente aqui, a gente no ao vivo aqui, com o entrevistado, tal pergunta, assim, assado, e aí a gente vai debater essa pergunta, vai falar, o convidado vai lhe explicar, e aí a gente também vai ter a questão do sorteio, que vai ser ao vivo, por ligação. E é show. Eu queria falar uma coisa que a gente tava quebrando a cabeça sobre uma frase para botar nesse podcast, né? E aí Anderson mandou essa frase bacana que tem aqui, que é o Pode Crer Podcast é uma plataforma para você conferir todos os dias. Aqui você vai descobrir que grandes coisas geralmente têm pequenos começos e encontrar vários motivos para fazer o seu dia incrível. Então isso aqui está falando tudo sobre o nosso Pode Crer Podcast, quais são as expectativas para vocês, qual é a pegada do nosso programa. E vou falar para vocês assim, eu queria que vocês comprassem nossa ideia, que vocês publicassem, que vocês repostassem, que vocês mandassem para os familiares de vocês. Entenda que aqui não é uma plataforma de vídeo ou de entrevista só para a galera que é cristão. Não. É aberto para toda a galera, para não cristão, para cristão, que a gente vai trabalhar aqui vários temas. A gente vai poder trabalhar sobre drogas, a gente vai poder trabalhar sobre futebol, sobre investimento,
o que o entrevistado se sentir confortável em falar. A gente não vai limitar um tema pro cara, como você falou bem. Então a gente vai deixar o cara confortável, vai deixar o cara de boa, vai ter um café, vai ter uma água, vai ter uma brincadeira com o cara. Então, para vocês que estão assistindo também, sentir a vontade e dar uma entrevista nossa, entra lá em contato com a gente, no nosso direct, no nosso telefone. Pô, gostei do projeto, eu queria dar uma entrevista. Se você tem uma empresa, tem um negócio, quer ser um patrocinador também do nosso programa, manda lá também que a gente vai estar falando com vocês, entrando em contato com vocês. E aí a gente vai se ajeitando um pouco e vamos que vamos. E aí, Nani? Não, é só esclarecer, fugir um pouquinho aqui da tela, mas a ideia é que porque pode crer com Y, né? Não porque pode crer normal. A gente quebrou muita cabeça em relação a isso, porque a ideia principal seria o pode crer, que em alguns estados o pessoal usa como expressão, de fé e tal, mas a gente também queria fazer trocadilho de pode crer, de pode acreditar, né? Porque a gente às vezes é acostumado a escutar a história dos outros, pelos outros e esquece de, às vezes, pô, deixa o cara falar por ele mesmo, vamos julgar também o que o cara fala e pensa. Só que o pode crer podcast já existia, né? Então a gente conhece a ideia de não ser plágio, de futuramente acontecer alguma coisa e tal. Mas também a gente não queria fugir dessa pegada, porque a gente achou bacana essa ideia, né? Então, tipo, as pessoas que estão vindo aqui, que vão se abrir, contar suas histórias, a ideia é que vocês pudessem acreditar nessa versão delas, se quiser fazer críticas, julgamentos, não, mas que pelo menos ouvisse o pensamento do outro, que você pudesse se empolgar nessa questão. Aí, para não perder essa pegada do pode crer, a gente acabou usando a ideia do Y para não perder a sacada. Por isso que alguns estão achando, com Y, não sei o que e tal, mas é mais nesse sentido mesmo, para não perder essa pegada. Por isso que tá pode crer podcast. Os próximos serão ao vivo, como o Pericão falou, 7h30 da noite, né? Alguns já falam, bota um pouco mais tarde e tal. A gente tá vendo porque a gente tem um lugar fixo ainda no estúdio, são planos futuros. E a gente precisa entender que alguns irmãos estão emprestando as casas e tal, então a gente precisa começar cedo, porque tipo, se for de 8 horas, a gente não vai chegar de 8 horas, vai chegar um pouco mais cedo, então às vezes tem toda dor de cabeça, às vezes tem uma logística por trás que cansa, mas você também vê se é viável para vocês, e a gente vai dialogando e vendo. Esse é um dos pontos também importantes, né, Pericão? Pegar o feedback com o pessoal e ver, pô, até que ponto é bacana mudar o horário ou não, tal. Não que vai ser todo o programa muda, tá? A gente precisa criar uma identidade, a gente precisa criar um horário, precisa criar rotinas, né, para que o pessoal se acostume. Hoje é dia do podcast, eu vou dar uma sacada lá, ver a comunidade de hoje, falando sobre convidados, né? É óbvio que a princípio a gente vai pegar pessoas da nossa igreja, porque a ideia é essa mesmo, mostrar situações, mostrar expectativas ou temáticas da vida dessa pessoa que você não sabia, que você não percebia. Mas também a gente está aberto para sugestões. Eu conheço um cara que não é da nossa comunidade, mas ele está na igreja, ou que não é cristão, mas tem uma ideia para acrescentar também bacana e tal. Então a ideia é que a gente também vá pegar outros convidados, que a gente também abra esse leque para isso. Talvez se você que é da comunidade, que comece a comprar a visão, eu acho que eu poderia falar alguma coisa aí bacana tal. Eu acho que eu tenho uma temática que ninguém nunca conhece, talvez eu tenha uma faceta que ninguém sabe. Eu curto tal temática, eu curto tal esporte, então vamos lá para gente trocar ideia e tal. Deixa também sugestão, porque também é nosso desejo que isso aconteça. Por exemplo, que a comunidade conheça também seus membros de outra perspectiva. Por exemplo, a gente fechou com o José Nildo, um dos convidados, e a ideia é que ele fale um pouco como é que foi a construção dele, como é que é nascer num lar cristão e tal. E às vezes você talvez não consiga enxergar o cara assim, consiga enxergar o cara como, sei lá, o cara que toca no louvor, não sei o que e tal. Então você deixa o cara falar, deixa o cara ver como é que a construção familiar dele foi importante para ele crer, da maneira que ele crê em Deus. Como é que a estrutura da família dele faz com que ele escolhesse o Betel e caminhasse com a gente há um tempão. Mostrar por que ele entende a fé dessa maneira, quem foram as pessoas que influenciaram ele nesse processo, nessa trajetória, que parece que a gente às vezes esquece um pouco disso, né? Então, por exemplo, quantas pessoas não estão por trás da visão do podcast que você tem hoje, Pericão? Às vezes, se você não expõe isso, a gente fica naquela, acho que o cara tá fazendo isso porque quer ser fulano, quer ser Beltrano e tal. Não, embora você tenha algumas influências, mas você é um ser humano também. Então você vai se moldando e vai nessa perspectiva, né? Então, eu queria que você falasse também, Pericão, as suas expectativas em relação ao projeto, né? Todo projeto gera expectativas
E eu acho que esse é o momento de deixar registrado aqui quais são suas expectativas, né? Quais são os seus medos, seus anseios, mas sobretudo suas expectativas. O que é que você, se dependesse de você, né? Se dependesse de você e Deus dissesse, eu vou te abençoar, quais são os caminhos que você quer percorrer? Fale, meu filho, o que é que você queria que esse projeto chegasse aonde? Depende só de você, onde é que você queria chegar? Assim, Dani, eu queria que esse projeto fosse aberto para todo mundo, que chegasse no coração de cada um que está assistindo ali, que tocasse, que edificasse cada um. Porque eu acompanho alguns podcasts e tem até um que foi marcante para mim, que eu aprendi muito a questão da palavra de Deus, da comunicação com Deus e tal. E eu vi que aquilo ali estava me edificando e eu queria fazer um podcast que pegasse essa pegada, que edificasse a galera, que a galera, por mais que eu vejo o Caio lá, pericão na igreja, como líder, como isso, mas Caio também é um ser humano, Caio também é um pecador, Caio também tem falha, Caio é isso, Caio é aquilo outro. Então não só aquele Caio líder, não, um Caio jovem, um Caio cristão, e eu queria essa pegada na galera. Confesso a você que no começo tava com muito medo da ideia do podcast, né? Eu disse, eu vou montar um projeto, mas tô naquela, né? Rapaz, a gente vai chamar a primeira galera da igreja, não sei nem como a galera vai falar. E a primeira pessoa a gente falar foi com o Gênesis, né? E aí quando a gente falou com ele, que é um convidado que vai vir aqui, quando a gente falou com ele, pô, Gênesis, a gente tá com um projeto do Pode Crer Podcast, a gente queria que você fosse um convidado lá, não sei o que e tal. E ele falou assim, pô, vou e aceita a ideia. E eu também tava com esse projeto também na mente, num podcast mais relacionado ao meio teológico, o meio mais a palavra, explicativo, tal, não sei o que. E eu vou abraçar essa pegada e quero que você vá adiante mesmo, vai com tudo. Conversei também com o Samuel, que é um cara que vem edificando muita gente também. A galera que a gente conversou, graças a Deus, só feedback bom e motivações pra gente ir em frente mesmo, colocar para tocar esse projeto. E também, logo no começo, como você falou, né? Além que somos os apresentadores, eu e Daniel, tem uma galera por trás. Tem Jailson, que é na mídia, tem Antes, que está dando suporte da mídia, Jailson, tem Altair com a parte de sonoplastia, com outras coisas também. E aí essa galera também precisa ser acompanhada, essa galera também precisa ser escutada. Então, além de ser um podcast, eu queria que aqui fosse uma quebra também pra gente. Uma conversa que a gente pudesse acompanhar o outro, a convivência, isso, aquilo, outro. Então, que a gente pudesse acompanhar e acho pudesse transmitir pra galera. Isso no reino de Deus, que às vezes a gente precisa criar coisas assim para estar próximo, né? Eu costumo pensar assim, às vezes a gente precisa inventar projetos para cuidar de pessoas, né? Nesse sentido de ter uma temática, ter alguma coisa em comum para que a gente possa se ver mais vezes e tal. E por trás disso rola a ideia de cuidar de pessoas, de acompanhar pessoas, né? Eu acho que isso é muito marcante também na minha trajetória, né? E acho que também eu penso muito nessa ideia de perspectiva. Primeiro, não dá para acompanhar ninguém se você não adquire o hábito de ouvir. E eu queria que vocês ouvissem, aí já entra na minha expectativa. Depois espero que você complemente as suas, na ideia de escuta o outro pela voz do outro, pô. Em vez de escutar o outro dizendo, ele não é assim, ele não é assado, eu não acredito nisso. Não, pô, tenta ver quais são as emoções que o cara está colocando ali, né? Por que o cara escolheu essa temática, né? Se é difícil para você chegar ao cara nessa perspectiva, às vezes o problema não é do cara, pode estar em você. Talvez você gravou a imagem do cara daquele jeito, daquela maneira. Talvez a sua experiência com Deus você quer jogar para todo mundo. Então, se não for desse jeito, não é, né? Então, assim, primeiro essa ideia escuta o cara, pô. Não existe acompanhamento sem escuta, né? O nosso mestre Jesus é craque nisso, né? Então, vários encontros de Jesus com o personagem bíblico que ele vai escutar o cara. E aí porque ele entende que a escuta é importante. Quando você está disposto a escutar o outro se abre para um universo que às vezes você nem percebe. E muito mais do que tentar decorar respostas prontas, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, né? Então acho que esse é um ponto importante e é uma perspectiva minha.
de você chegar aqui, trazer o pastor Giancarlo, e você ficar naquela, o pastor tem... Não, é um ser humano, tem toda uma história, toda uma bagagem, né? Então deixa ele falar por ele, por como é que ele chegou onde chegou, quais foram as experiências que ele teve com Deus, né? Para fazer com que ele pensasse da maneira que ele pensa, para fazer da maneira que ele pastoreasse da maneira que ele pastoreia. Em vez de tentar pensar, eu nunca vi o pastor... Não, tenta desconstruir um pouco isso. Segundo, a ideia de despertar em você a ideia de acompanhar outros. Poxa, às vezes pode parecer besteira e tal, mas tô acreditando no Senhor do Pericão, tô caminhando com ele. Talvez para você que esteja aí, é pouca coisa, não sei o que e tal, mas é muito pro cara, porque o cara se sentiu acolhido. Eu acho que a comunidade pode fazer isso, acolhendo essa perspectiva, né? Então essa também é uma expectativa minha, que a gente perceba assim, poxa, eu nunca vi o convidado nessa perspectiva, vou me aproximar mais do cara. Eu já aprendi escutando ele, agora eu quero trocar uma ideia, eu queria incentivar ele em algum caminho que talvez não tenha visto isso, né? Que seja um programa que a gente sinta vontade para falar com as pessoas. Eu me sinto particularmente muito Um cafezinho? incomodado. Sempre, filho, cafezinho sempre. E assim, filho, é no ao vivo mesmo, cafezinho, uma aguinha, e aí a gente vai conversando. Perceba às vezes que a gente é muito formal e às vezes a gente impede de escutar o outro, conhecer o outro, porque a gente tá querendo sempre se colocar na caixinha e tal, não sei o quê. Então essa é uma das minhas expectativas, né? Por isso que a gente vai tentar fazer o mais informal possível, por isso que a gente tem, nosso trabalho é construir essa conexão com quem vai vir aqui, né? Para que o cara sinta-se à vontade, para que talvez o cara tenha alguma dificuldade, talvez o cara tenha alguns traumas, mas ninguém aqui está para julgar ninguém, ninguém aqui está para criticar ninguém. Ouvir o outro, ouvir o diferente, entender que porque o outro sente diferente, pensa diferente, ele não é menos filho de Deus, ou ele é mais filho de Deus, porque o reino de Deus é feito de vários irmãos diferentes. Então acho que essa é uma perspectiva que eu particularmente tenho. Receios e medos, óbvio que surge alguns, mas eu não estou pensando nisso. Eu estou na fase que eu não estou planejando muito. Eu estou na fase que eu estou mais de viver o sobrenatural de Deus. O medo nunca me levou a nada, então não vai ser agora que vai me levar a algum lugar. Então a ideia é vamos se aproveitar, vamos se curtir, vamos ver o que é que Deus tem preparado para esses encontros, vamos escutar o feedback do pessoal, vamos estar abertos a sugestões, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, tem que dar para a gente crescer aqui, tem que dar para a gente melhorar. Quem por acaso quiser ajudar de alguma forma, acho que esse toque seria bacana, seria especial. E essa particularmente são as minhas expectativas, né? Só para pegar esse trecho de expectativas a respeito de medo, ultimamente, graças a Deus, eu tenho aprendido muito essa questão de não criar muita expectativa. Eu estou nessa ideia agora, de não criar muita expectativa, deixar rolar, deixar acontecer. Porque antes eu criava muita expectativa, que ia ser assim, não sei o quê, e no final, se caso desse errado, eu morgava, ficava triste, ficava em solitude, não sei o que e tal, e não tomando essa pegada. Tô nessa pegada de deixar acontecer, vendo o que vai dar, e como você falou, né? Se der certo, Pericão, a gente vai rir, se der errado, a gente vai rir do mesmo jeito. E aí vai indo, show, e sou muito grato a Deus, muito grato novamente a você, a essa galera que está por trás, abraçando nossa ideia. Só deixando uma coisa para vocês aqui, galera. Você falou do pastor Giancarlo, né? Quando o pastor Giancarlo vinha aqui, não tem essa ideia de pregação ou de aula. É a ideia do cara, da história dele, de como foi a conversão dele, o antes, o depois, o agora. Quais foram as experiências que fizeram dele ser o homem que ele é hoje, embora ele seja sempre na fase. Que é bacana você destacar isso, porque a gente está com também esse desafio, né? Nem que seja só um testemunho, não que seja um cara que está contando uma experiência específica da vida dele, mas que também não seja, por outro lado, não seja outro extremo, uma aula, uma pregação, uma palestra, nada contra isso. A gente entende que a junção dessas duas coisas seria o que mais cabe ao estilo podcast que a gente quer construir.
A ideia, por exemplo, se eu vou falar sobre discipulado, que eu não venha palestrar, mas que eu venha casar com algumas experiências minhas, para que vocês possam saber, por isso que Daniel tem essa visão de discipulado, né? Porque toda a trajetória dele tem levado a ele pensar dessa maneira, né? Então, por exemplo, algumas pessoas na igreja têm dificuldade de entender a minha forma de discipulado, porque entende-se discipulado como aula. Na minha época eu era discipulado e eu ia para o culto de doutrina. Na minha época eu era discipulado porque alguém me acompanhou, alguém ia na minha casa, ensinava uma revista, eu adotei uma revista, adotei uma coisa bacana. Mas para mim nunca foi assim. Eu sempre fui acompanhado por pessoas, sempre tive pessoas que investiram muito em mim, né? Sempre tive pessoas que caminharam ao meu lado. Isso não significa que essas pessoas não me ensinaram de Jesus. Ensinaram. Elas só usaram o mundo e o meu mundo e as minhas experiências para me ensinar como caminhar com Cristo, como me descobrir, né, e quais são os meus dons e talentos. Então, por isso que eu tenho essas dificuldades. Para mim, discipular é acompanhar pessoas, é gastar tempo com pessoas, né? E não quer dizer que eu não esteja ensinando a você. O fato de eu não chegar na sua casa, trazer uma revistinha ou abrir o texto bíblico e pregar, não quer dizer que eu não ensinei, quer dizer que eu não discipulei. Porque eu estou acompanhando você quando você vai na minha casa, entre conversas informais como essa, eu vou apresentando alguma lição bíblica, eu vou trazendo algum tema bíblico, eu vou ensinando você a pensar a Bíblia na prática, para você ficar, esse texto aqui eu conheço, mas como é que isso se aplica na prática? Quando eu vou na sua casa, eu observo isso, porque é o lugar que você está mais à vontade, então é o lugar de perceber quais são as falhas de caráter que você precisa ser trabalhada, quais são os aspectos da fé cristã que você precisa aprender mais, quais são os aspectos da vida do mestre que você deveria aprender mais. Então perceba, quando você me vê dando uma explicação dessa, é diferente você olhar para mim e dizer, poxa, não é que o cara menospreze o culto de doutrina, não é que o cara menospreze a escola bíblica dominical, não é que o cara menospreze a metodologia, não. É que o cara entendeu que não é um método, né? É um estilo de vida. Não é à toa que Jesus chama 12 pessoas para acompanhar ao seu lado, e inclusive como essas 12 pessoas impactam toda a sociedade. Então é nessa perspectiva que a gente queria trazer o pessoal aqui, né? Perceba, a temática discipulado, ela está sendo construída na minha vida muito antes, às vezes, da minha conversão. Porque já tinha pessoas lá atrás que investiam em mim, que acreditavam em mim, que acompanhavam comigo, né? Nesse processo de conversão não foi diferente. Eu me lembro, por exemplo, de alguns amigos meus, que foi uma experiência que me marcou muito, por isso que eu gosto muito de amizade, por conta disso, que eu me converti, e aí no outro final de semana a gente sempre ia à praia, né, jogar bola, e de lá a gente ia para uma galeteria, tomar uma cerveja e comer um galeto, trocar ideia. E nesse domingo eu não fui, porque eu acordei mais tarde e fiquei em casa, eu não vou não, ficar em casa. Acho que eu tinha uma atividade da igreja no sábado passado, aí o cara novato na igreja, né, termina a programação, quer falar com todo mundo, onde convida você, você vai e tal. E é nessa perspectiva, aí foi acontecer, eu acordei mais tarde. E um dos amigos ligou, a gente já saiu da pelada e tá indo pra galeteria, vem pra cá e tal. Eu falei, meu irmão, vou, então tô indo te buscar aí. Eu me levantei, tomei um banho rápido, o cara me buscou. E eu cheguei na galeteria, o cara já me conhecia, porque era o ponto, né, todo domingo a gente tava lá. E o cara já me viu lá, o dono já abriu uma cerveja, o cara falou, não, o cara agora é crente e tal, não bebe mais não, saiu dessa vida e tal. E o cara, me lembro, o cara comprou um refrigerante, botou na mesa e tal. Percebeu, eram pessoas que não eram cristãs, mas tiveram esse cuidado comigo. De dizer, pô, você tá num caminho bacana, então eu preciso fortalecer você nesse processo. Então pra mim sempre foi bacana. Ninguém nunca fez crítica, ninguém nunca deu as costas, muito pelo contrário. Eu sempre passava para ir pra igreja, falava com ele, estava no bar, eu sempre fui lá e falava, e os caras às vezes um abraço o outro, na brincadeira, ora por mim e tal, não sei o quê. Então foi bacana. E na comunidade cristã foi diferente, né? Eu posso relatar aqui várias pessoas que me acompanharam desde o processo de conversão até hoje, né? Então é importante para mim, Patrick, Davi, Douglas, Ricardo, Djalma, né? E na comunidade de fé aqui, você, Boneco, Catinguelê, Jarbas, Altair. Então pessoas que às vezes se aproximam do cara e acham que não está ofertando nada, mas está, porque está caminhando, né? Porque tá refletindo Cristo numa ação, numa brincadeira e tal. Então é essa que a gente quer fazer, né? Deixar o camarada perceber como é que é essa temática vista pela ótica dele.
E não dizer assim, essa é a verdade absoluta, e a partir de agora eu quero que vocês vejam o discipulado nessa perspectiva. Não. Mas pelo menos vocês entendam, essa é a visão que o cara enxerga em discipulado. Então, se ele entende a minha visão de querer frequentar as programações da igreja, eu também deveria me abrir um pouquinho e entender o cara. E não ver, esse cara tá fazendo errado, esse cara... Então assim, acho que é bacana também para a comunidade, para se conhecer mais, para se fortalecer, né? Para dizer que é ser humano, que a gente precisa que alguém que caminhe do lado, que aposte na gente, que confie na gente. E um projeto como esse, por exemplo, a gente não tira Deus. A gente precisa estar gritando o nome de Deus para que seja divino. A gente precisa... Encontrei estes resultados. A gente precisa só de ligar o GPS. A gente precisa só saber que às vezes uma atitude sua, às vezes uma palavra sua, um abraço seu, pode mudar a minha vida e pode me ensinar uma visão do cristianismo e de Cristo que às vezes eu não tenho percebido na minha vida. Então é basicamente isso, minhas perspectivas. Hoje é natural que seja mais breve, porque é mais um explicativo de como vai funcionar. Dia 27 a gente já começa ao vivo, né? O primeiro convidado, Ismael Souza, vai estar com a gente. E aí esse realmente vai ser ao vivo, e aí a gente vai trocar mais ideias, vai ter mais tempo para a gente conversar. E deixa Deus fluir e ver como é que Deus quer conduzir. Show, Dani. Essa conversa. Repetindo, esse não é ao vivo, por conta que Dani tem um compromisso, não pôde desmarcar. E aí a gente gravou, mas no dia 27 já tem um primeiro convidado, Ismael Souza, certo? Às 7h30 vai estar disponível no YouTube. E a gente queria a interação de vocês no Instagram, antes disso. Mandando perguntas, a gente vai abrir uns quadradinhos de pergunta lá tal, e vamos ver o que são as expectativas da galera do público, a sugestão deles, e aí a gente vai interagindo, e show de bola. Eu só queria, antes da gente terminar, queria chamar a galera da nossa equipe que está aqui hoje, queria chamar o Anderson, queria chamar o Altair, queria chamar o Jailson. Não sei como não sei como é que vai caber tudo aqui dentro. A galera aqui. Quem chamar o Marley também, que foi o novo contratado aí. Botar as máscaras, todos estão autotestados pelo Covid. Seguindo os protocolos, né? Chega já. Esse é o Altair, o famoso Zé dos teclados. Esse é Antes, Catinguele. E aí lá vem o Java, ele quer ser estrela, vai vir depois, quer para ser apresentado junto com o pessoal, porque... Trai o cachorro, o Marley pra galera ver aqui. Fazer a menção aqui. E aí, Marley, manda um alô aí, Marley. Sem morder o pericão, Marley. Aí, galera, essa aqui é a nossa equipe, certo? Essa aqui é a galera que comprou nosso projeto do Pode Crer Podcast, que tá fazendo acontecer esse projeto rodar. E aí eu queria pedir gratidão a todos por abraçar esse projeto meu, mas que é de todos aqui. E vamos que vamos, filho. Vamos pra cima. E vamos atingir essa galera aí. Vamos edificar. E é isso aí, gente. Tá certo?